Queridos e queridas estudantes, vamos dar continuidade ao nosso curso de Eletricidade Aplicada. Nessa sequência agora de aulas via internet, nós tivemos aí o conteúdo tratando do que era a diferença de potencial. Antes disso, nós tratamos do que eram os condutores e os isolantes. E agora a gente vai tratar da corrente elétrica. Por que foi necessário essas duas aulas anteriores à corrente elétrica? Porque a corrente elétrica pode ou não se propagar em um meio material, e na maior parte dos casos práticos que nos interessam no curso de vocês, a corrente elétrica flui através de um material, de um condutor, ou é impedida de fluir no caso onde se coloca um isolante para impedir que essa corrente flua. E a corrente elétrica flui através de um condutor quando neste elemento, neste condutor, existe uma diferença de potencial. Então, nós precisamos ter um elemento condutor, uma diferença de potencial, para que a corrente elétrica possa fluir através dele. A corrente elétrica é o quê? Corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. As cargas elétricas são as partículas eletrizadas, elas podem ser íons ou elétrons, e elas fluem de um lado para outro, né, de um, uma, de um ponto de potencial A para outro ponto de potencial B, quando existe uma diferença de potencial. A gente tem aí um fluxo ordenado de cargas elétricas que podem ser elétrons ou íons. Vou colocar aqui elétrons, mas poderiam ser íons também. Isso ocorre devido a uma diferença de potencial entre essas duas extremidades, né? Entre esses dois pontos tem que existir uma DDP, como ocorre, por exemplo, quando a gente liga um aparelho elétrico na tomada. Tá? A corrente, ao transitar por esse condutor, né, ela produz alguns choques entre as cargas elétricas e o material dentro do condutor, material que não se move, e desse choque pode ser, aí normalmente é gerado uma forma de energia que a gente chama de calor, energia térmica, né, que é gerada. Ela, na verdade, a gente vai ver depois, ela representa uma perda da energia das cargas elétricas aqui circulando dentro do condutor, e isso é o que nós chamamos de efeito Joule, essa energia térmica, esse calor que acaba sendo aí um efeito da passagem das cargas elétricas pelos condutores. Quanto melhor for o condutor, quanto maior a capacidade dele de conduzir cargas elétricas, menor também espera-se seja esse efeito Joule. Os materiais, os aparelhos elétricos, eletrônicos, eles todos têm um polo positivo e um polo negativo, e eles devem funcionar sempre ligados a pilhas, baterias ou diretamente na tomada, que é o que fornece a diferença de potencial para que o circuito presente, para que o circuito de cada um desses aparelhos tenha uma corrente elétrica circulando por ele. Vamos falar um pouco sobre o sentido da corrente elétrica. Existem duas maneiras de atribuir sentido a uma corrente elétrica. Existe a corrente elétrica real, né, que é um movimento que de fato ocorre dentro de um condutor quando a corrente flui, o sentido no qual as cargas elétricas estão percorrendo. E existe o chamado sentido da corrente elétrica convencional, que no fundo, é contrário ao sentido dos elétrons, ao sentido da corrente real. O motivo dessas duas possibilidades, ele é na verdade histórico. No passado, quando não se conhecia bem a estrutura da matéria, pelo menos não tão bem quanto se conhece hoje,
A crença é de que as cargas positivas que se deslocavam quando uma corrente fluía. Hoje a gente sabe que deslocamento de carga positiva implicaria desconstrução ou desmantelamento do núcleo atômico, porque elas estão no núcleo. Na verdade, a gente sabe hoje, com o conhecimento que temos da estrutura da matéria dos átomos, que quem se desloca de fato são as cargas negativas, que são aqueles elétrons cuja conexão, cuja ligação com o núcleo atômico é mais fraco, né? Que são os elétrons da camada aí de valência mais externos. Então, a corrente elétrica real, aquela que realmente, né, ocorre, por isso esse nome real, que vem do sentido aí do movimento dos elétrons, tem um sentido que é o oposto, obviamente, à da chamada corrente convencional, que é a corrente das cargas positivas. Alguns autores atribuem essa corrente elétrica convencional aos buracos formados na estrutura do material devido ao deslocamento de elétrons. A ideia de quem fala dessa corrente de buracos seria a seguinte, né? Se eu tenho cargas elétricas negativas que vão se deslocando, por exemplo, da esquerda para a direita, isso deixa um excesso de carga positiva momentâneo que corre no sentido oposto. Então, aqui eu teria o sentido da corrente real das cargas se deslocando, e aqui da ausência de cargas elétricas, que seria o sentido da corrente convencional. Muito cuidado quando vocês forem usar livros ou manuais mesmo de equipamentos diferentes, atentem para o fato dele usar corrente elétrica real ou se o autor está falando da corrente elétrica convencional. É possível chegar a resultados ótimos usando uma ou outra, mas misturar essas duas coisas pode gerar algumas confusões desagradáveis. Quanto aos tipos de corrente, nós temos essencialmente dois: a chamada corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua, ela é caracterizada por possuir o sentido e a intensidade constantes, ou seja, os elétrons fluem sempre ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Já no caso da corrente alternada, os elétrons circulam indo para a direita e voltando para a esquerda, por exemplo, né? Eles fazem um movimento de ida e vinda. No caso da diferença de potencial na corrente contínua, ela é constante. No caso da diferença de potencial para uma corrente alternada, ela fica variando. Onde a gente tem aplicações de uma e outra? A corrente contínua hoje é aquela que é gerada pelas pilhas, pelas baterias, por exemplo. Já as correntes alternadas são aquelas usadas nos motores elétricos. A grande maioria dos motores elétricos de hoje são motores de corrente alternada. Também boa parte dos eletrodomésticos que nós usamos, eles trabalham com corrente alternada. É um tipo de corrente que usa, né, os equipamentos que trabalham com corrente alternada tem, especialmente nos motores, um desgaste muito menor e é essencialmente o que é usado hoje para os motores. Tá? São poucas as aplicações com motores de corrente contínua. Como é que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica? A corrente elétrica ela tem uma intensidade que depende de quê? A corrente elétrica vai ser tão mais intensa quanto maior for o número de cargas elétricas que passam por uma seção do condutor por tempo. Então, imagine o seguinte: eu tenho aqui um condutor elétrico, tá? Eu vou considerar um corte nesse condutor elétrico e vou medir o que? Quanto de carga elétrica que passa neste condutor, nessa espessura aqui, que eu vou considerar por tempo, né? Eu vou controlar por segundo, por exemplo,
quantas cargas elétricas passam por esse condutor. Isso é o que determina a corrente elétrica. Em termos de sistema internacional de unidade, a unidade de corrente elétrica é o ampere, em homenagem aí a um cientista que tem esse nome. Tá? O ampere é, na verdade, coulomb, né? Então, 1 ampere é igual a 1 coulomb de carga elétrica por segundo, ou seja, uma corrente de 1 ampere significa que uma carga elétrica totalizando 1 coulomb passa por segundo pela seção de um condutor. Energia elétrica. Qual a relação que existe entre a energia elétrica e corrente elétrica? Vamos pensar um pouco sobre isso. A energia elétrica tem a ver, claro, com a potência elétrica. Por definição, potência é sempre energia por tempo. Essa é uma definição geral de potência, seja essa potência mecânica ou elétrica, tanto faz. Tá? É quanto de energia que foi fornecida ou que foi consumida por tempo. Por exemplo, um aparelho elétrico de alto consumo é aquele aparelho que eu preciso para manter em funcionamento numa grande quantidade de energia em pouco tempo. Um exemplo bastante comum que a gente tem dentro de casa é o chuveiro elétrico e o ferro elétrico. São sempre associados aos grandes vilões aí da conta de luz, porque eles consomem uma quantidade grande para os padrões domésticos de energia, uma quantidade de energia grande, né, considerando o padrão de uma casa, em pouco tempo. Mas olha só, eu posso pegar essa equação aqui e fazer uma pequena mudança, dizendo o seguinte, ó, então isso aqui é a quantidade de energia consumida ou fornecida por unidade de carga elétrica vezes a quantidade de carga elétrica dividida pelo tempo. Ao fazer isso, eu não alterei a equação. Essa equação aqui continua sendo igual a esta, da esquerda igual a da direita. Só que agora eu vejo uma mudança aqui, olha só. Energia por carga, carga por tempo, nós já conhecemos. Energia por carga é o que a gente chama de diferença de potencial. E a carga por tempo é o que a gente está chamando de corrente elétrica. Então, nós podemos dizer que a potência elétrica é igual à diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Por isso, se eu tenho uma potência maior, né, para aumentar a potência, eu posso aumentar ou a diferença de potencial, a DDP, né, ou aumentar a corrente. Se eu aumentar a diferença de potencial e reduzir a corrente, eu posso ter, inclusive, a manutenção da mesma potência consumida ou fornecida. Então, existe aí uma relação muito próxima entre os conceitos de energia, né? Nesse caso aqui a gente está tratando especificamente de energia elétrica, potência e corrente elétrica. São coisas bastante interligadas e a gente vai investigar aí nos nossos próximos capítulos um pouco mais essa relação entre essas três coisas. Vamos praticar então? Eu proponho aqui para vocês uma série de exercícios, todos eles tratando sobre corrente elétrica e envolvendo, obviamente, aí, o que nós vimos anteriormente, diferença de potencial. Eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios, todos eles, e enviem suas soluções pelo Teams, tá? Vocês vão lá na área de tarefas do Teams e nas tarefas vocês vão encontrar como fazer o envio das soluções destes exercícios. O prazo também está especificado lá no Teams.
Bom trabalho a todos e me procurem para as dúvidas.